Meus amigos e meus irmãos em Cristo, vou dar início à leitura da palavra do Senhor nosso Deus no livro de São Lucas, capítulo 24, versículo 29, que diz: E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. O título desta mensagem é: Fica conosco, porque já é tarde. A palavra do Senhor nosso Deus nos relata que dois discípulos, um deles chamado Cleopas e outro discípulo, a palavra de Deus não menciona o nome dele. Eles saíram de Jerusalém com destino à aldeia de Emaús. A distância aproximadamente 11 quilômetros. Naquele dia era o dia 1º da semana. O dia 1º da semana, dois discípulos caminhavam de Jerusalém para Emaús. E a conversa entre eles, o assunto da conversa entre eles era a morte do Senhor Jesus. Era a morte do Senhor Jesus. Eles comentavam entre si, perguntavam a um, perguntavam ao outro, a respeito de tudo o que aconteceu naqueles últimos dias, quando o Senhor Jesus Cristo foi condenado, crucificado, morto, sepultado. Este era o assunto que dominava a conversa entre aqueles dois servos do Senhor Jesus. E à medida que eles caminhavam com destino a Emaús, aconteceu algo. O Senhor Jesus apareceu a eles naquela estrada. O Senhor Jesus aproximou deles para fazer companhia a eles. O Senhor Jesus apressou os passos e se aproximou deles. E ao se aproximar deles, o Senhor Jesus, ouvindo a conversa dos dois, Jesus disse: Que palavras são essas? Que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? O discípulo do Senhor Jesus responderam: És tu, peregrino, em Jerusalém, e não sabe das coisas que nela têm sucedido nesses últimos dias? Jesus pergunta: Quais coisas? Ora, os discípulos disseram para Jesus: O Senhor que é peregrino não sabe que o Senhor Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e em palavras diante de Deus e diante de todo o povo, ele foi crucificado, ele foi entregue para os principais dos sacerdotes, foi condenado à morte e o crucificaram. E aí então a conversa desenrolava e a conversa continuava. Os discípulos tinham uma mentalidade. Os discípulos do Senhor Jesus não viam o Senhor Jesus como seu Salvador, como seu libertador espiritual. O povo de Israel naquela época, principalmente os discípulos do Senhor Jesus, aguardavam o Senhor Jesus que viesse ser o libertador da nação de Israel, que viesse libertar a nação de Israel do Império Romano. Aguardavam o Senhor Jesus, um Messias, um Cristo político, um militar, um homem guerreiro, que viesse governar com qualquer governante aqui na terra para defender a pátria, criar um grande exército e lutar contra os inimigos.
Os discípulos, de uma maneira geral, pensavam assim. Mas a missão do Senhor Jesus não foi esta. A missão do Senhor Jesus, ele veio ao mundo para salvar o pecador, libertar o homem dos seus pecados, libertar o homem das prisões satânicas, libertar o homem do domínio da carne. Jesus veio perdoar e salvar e redimir a vida do homem. Veio se aproximar o homem com Deus. Mas os discípulos não entendiam assim. Aguardavam um libertador guerreiro, valente, político, que viesse entrar num trono no palácio para governar a nação de Israel e lutar contra os seus inimigos, humanamente falando. E o Senhor Jesus, observando a conversa deles, o Senhor Jesus disse para eles: ó nécios e tardos do coração, para crer em tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? O Senhor Jesus, percebendo que eles pouco ou nada conheciam das Sagradas Escrituras, não sabiam interpretar o que os profetas disseram, não sabiam interpretar o que estava escrito a respeito de Jesus na lei e os profetas. O Senhor Jesus começou a explicar para aqueles dois discípulos o que estava predito a respeito dele na lei dos profetas. Jesus começou a mostrar para eles que havia uma necessidade do Cristo, do Messias, padecer, sofrer, ser crucificado, ser sepultado, mas depois ressuscitar dos mortos. Os discípulos estavam vagarosos no entendimento. Não compreendiam o plano de Deus. Não compreendiam as palavras do Senhor Jesus. Os discípulos tiveram a oportunidade de aprender muito com o Senhor Jesus. Jesus transmitiu para eles muitos conhecimentos bíblicos durante aquela caminhada. Eles desfrutaram da companhia do Senhor Jesus. E à medida que eles andavam, e que Jesus andava também com eles na direção da aldeia de Emaús, quando se aproximava de Emaús, Jesus, que para eles era um peregrino solitário, Jesus se comportou como se fosse continuar a sua viagem, a sua caminhada. E assim que se aproximou então de Emaús, que Jesus tomou essa decisão, esse comportamento de passar adiante deles, Jesus foi constrangido por eles. Eles disseram para o Senhor Jesus: fica conosco, já está escurecendo, já está ficando tarde, fica conosco. Vamos dar uma pousada para o Senhor. O Senhor passa a noite conosco, vai jantar conosco, vamos dar uma pousada para o Senhor, e no dia seguinte o Senhor continua a sua viagem. E eles insistiram com aquele dom de hospitalidade, bons hospedeiros. E o Senhor Jesus se aqueceu, o Senhor Jesus cedeu, aceitou o convite deles. E Jesus entrou na casa deles lá na aldeia de Emaús. Interessante que até aquela altura, eles não reconheceram que aquele peregrino solitário era o Senhor Jesus. Eles não reconheceram que aquele peregrino era o Senhor Jesus. Não reconheceram nem pela afeição física de Jesus, nem pelo domínio que Jesus tinha nas Escrituras, nem na maneira como Jesus transmitiu o conhecimento profundo das Sagradas Escrituras para eles. Eles não conheceram a voz de Jesus, e nem a afeição física do Senhor Jesus.
e nem pelo conhecimento extraordinário da Sagrada Escritura que Jesus demonstrou quando conversava com eles durante a caminhada. Jesus aceitou o convite. Quando eles disseram, fica conosco, porque já é tarde. E na hora da ceia, Jesus ali com os três, ali na casa deles em Emaús, Jesus então tomou o pão. Porque eles colocaram o jantar, prepararam a ceia. Jesus tomou o pão, abençoou, dividiu o pão, repartiu e entregou uma fatia de pão para cada um deles. Neste exato momento, diz a Sagrada Escritura, que os olhos espirituais deles se abriram. E eles viram que não era um peregrino, mas ali era o Senhor Jesus, o Filho de Deus. Imediatamente Jesus desapareceu. Sumiu. Creio que eles nem terminaram de ceiar, nem terminaram de jantar. Naquela mesma noite, no início da noite, naquele mesmo primeiro dia da semana, eles saíram a toda velocidade, voltando para Jerusalém, alegres, contentes, para contar aos demais discípulos que estavam em Jerusalém tudo quanto havia acontecido. Toda a história que havia acontecido. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles discípulos desfrutaram da companhia do Senhor Jesus. Aqueles discípulos aprenderam com o Senhor Jesus. Aqueles discípulos tiveram o prazer de hospedar Jesus Cristo ressuscitado na casa deles. E Jesus abençoou o pão deles e a casa deles. Jesus, diz a Bíblia, é o mesmo ontem e hoje para sempre. Diz a palavra de Deus, palavra do Senhor Jesus. Onde 2 ou 3 estiver reunido em meu nome, ali estou eu no meio deles. Eles iam falando a respeito de Jesus. E Jesus apareceu no meio deles. Quando 2 ou 3 estão reunidos em torno do nome de Jesus, meditando na palavra de Deus, adorando a Jesus, louvando a Deus, com certeza, Jesus se faz presente. Porque ele disse, onde 2 ou 3 estiver reunido em meu nome, ali estou eu no meio deles. Está escrito no livro de Apocalipse. Diz a palavra de Deus, disse Jesus, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus, de tanto falar com seus discípulos, eles sentiram, quando Jesus falava para eles sobre a Sagrada Escritura, diz a Bíblia que os corações deles ardiam, se comoviam pelas palavras poderosas, cheias do Espírito Santo de Deus, falando diretamente aos corações deles. Quando alguém fala inspirado pelo Espírito Santo, quem ouve sente, percebe e sente a presença de Jesus, a presença de Deus naquele meio, naquele ambiente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Quantas as vezes estamos num culto, ouvimos a pregação, ouvimos os louvores e não percebemos a presença de Jesus. Eles não perceberam a presença de Jesus, não reconheceram Jesus. Muitos não sentem a presença de Jesus. Muitos estão nos cultos ouvindo a palavra de Deus diariamente, mas não sentem. Muitos estão conversando, não pode sentir. Outros estão dormindo, também não pode sentir nem perceber a presença do Senhor Jesus. Mas aqueles que estão atentos ao ouvir a palavra de Deus, adorando a Deus, glorificando o Senhor, eles sentem a presença de Jesus. Eles sentem a presença do Espírito Santo de Deus na vida deles. Meu amigo, estou falando a respeito de Jesus.
Aquele fato ocorreu no primeiro dia da semana, no dia que Jesus havia ressuscitado. Meu amigo, faça como aqueles 2 discípulos. Abra o teu coração para Jesus. Diga consigo mesmo para Jesus: Jesus, eu te convido a entrar na casa do meu coração. Meu amigo, diga para Jesus pela fé: Senhor Jesus, entra na minha vida, no meu coração, na casa do meu coração. Senhor Jesus, eu quero ceiar contigo, quero aprender de ti, quero sentir a tua companhia. Senhor Jesus, eu quero o perdão dos meus pecados. E o Senhor Jesus te salvará e te abençoará. Não somente a ti, mas toda a tua casa. Meu amigo, Jesus te ama. Abra o teu coração para Jesus. Convide Jesus para entrar no teu coração. Ele está pronto para entrar na tua vida e te abençoar com as bênçãos que o Senhor nosso Deus sabe que você está precisando. Eu digo novamente, meu amigo, convide Jesus. Jesus, fica comigo no meu coração, entre na minha vida. E você será sempre um homem feliz, salvo, para sempre. E meus irmãos em Cristo, vamos continuar pregando a palavra do Senhor, divulgando o Evangelho de Cristo, nosso Senhor, que vive e reina para sempre. Eu encerro esta mensagem com uma oração. Senhor meu Deus, eu agradeço ao Senhor por este momento, que anunciei a palavra do Senhor. Meu Senhor, meu Deus, continue iluminando os corações de todos os meus ouvintes. Faz de todos os meus ouvintes servos do Senhor, discípulos do meu Senhor Jesus Cristo. Perdoa os pecados de todos, salva-os, liberta-os e dê a eles a esperança de vida eterna. Meu Senhor, meu Deus, eu oro a Ti e eu te peço, em nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu dou graças a Ti por tudo. Amém.